É, beleza. Hã? Ia ser ótimo. Chega aí. Beleza, vamos nessa. Vamos embora. Depois de assistirmos o Homem-Aranha de Tom Holland ter se encontrado com outros Homens-Aranhas de diferentes multiversos, que para nós seriam os outros Homens-Aranhas de filmes antigos, nesse seu último filme, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que foi um enorme sucesso entre os novos fãs e principalmente entre os antigos fãs do Aracnídeo, vamos se lembrar um pouco de um desses Homens-Aranhas, desse bagunçado multiverso que o Peter Parker do Tom Holland praticamente criou paralelamente só por um mero detalhe de crise de identidade. Tem como o senhor voltar no tempo e não deixar ele fazer isso? O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Antes mesmo do Aranha de Tom Holland existir, existiu esse outro Homem-Aranha, do sensacional Andrew Garfield, que eu sou muito fã, que ele é o Aranha de 2012, o espetacular Homem-Aranha. Você mandou muito... Homem-Aranha. Patinho mal. E depois teve sua continuação de 2014, o espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. É essa a questão! Você não pode ficar aqui agora. Eu não tô de brincadeira. Você não pode ficar aqui agora. Infelizmente, do nada ficamos órfãos do restante desse mito, que basicamente teria um desfecho numa trilogia, mas beleza, Sony. Porém, antes deles, havia o tecnicamente Homem-Aranha pioneiro cinematográfico, o incrível e fantástico mitológico Homem-Aranha de 2012, com ele, senhoras e senhores, o único, o inigualável, Tobey Maguire! Olá amigos, eu sou Akira, muito fã do Homem-Aranha, igual a todos vocês, e esse é o nosso canal History Lendas. E se hoje o Homem-Aranha da Marvel, interpretado pelo maravilhoso Tom Holland, faz tanto sucesso e o garoto é tão aclamado e amado pelos fãs atuais, tecnicamente se deve ao Tobey Maguire. Não exatamente deve tudo ao Tobey, nem muito menos deve uma satisfação e nem agradecimentos, pois o Homem-Aranha, tudo que ele faz de coração e como todos já sabemos, ele ajuda as pessoas e até os atores, afinal ele tem grandes poderes para isso e como todos já sabemos, com grandes poderes vem... Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o que o atual Aranha deve ao antigo Aranha seria praticamente um mero reconhecimento dos fãs por ter existido um Homem-Aranha corajoso, que, como sempre, ele é, e de ter aberto uma enorme porta ou portal para o novo universo cinematográfico de super-heróis, antes mesmo de imaginarem que a Marvel iria criar esse poderoso império e multiverso estrondoso da moda e popularização dos super-heróis que é hoje em dia. O Homem-Aranha de 2002 chegou numa época onde os filmes de super-heróis não eram tão coisa de todo tipo de público que vai ao cinema assistir como hoje é atualmente. Praticamente quem gostava mesmo de super-heróis eram os nerds tradicionais, que na época a gente nem gostava de ser chamado de nerd, porque esse termo era bem pejorativo e ofensivo. Eu que o diga, né? Porque eu mesmo odiava ser chamado assim, porque afinal de contas o nerd era o nerdão, o bobão CDF da escola, que não era tão popular e nem era o valentão da turma. Normalmente era o mais estudioso crânio, ou aquele tímido, introspectivo e tipo eu, né? Que vivia no mundo das HQs ou gibis e fantasiava o mundo maravilhoso dos super-heróis, e eu achava que eles eram reais e existiam de verdade. Me lembra um número do Homem-Aranha que eu escrevi quando Peter Parker e Gwen Stacy foram... Eu não acredito! Você não é? Oh, Stan Lee. Oi.
ou os adultos que iam pro cinema ver filme de super-heróis, normalmente eram para levar os seus filhos crianças, tipo meu pai, que ele me levou junto com meu irmãozinho mais novo para assistir o Batman de 1989, outro filme icônico que ajudou também a criar um novo estilo de super-heróis no cinema. Meu pai pouco gostou do filme, ele disse ter gostado mais do Coringa antes dele virar o Coringa, afinal de contas, ele gostava mais de filmes de gangster ou de bang bang e faroeste, que eram gêneros para adultos e pessoas mais sérias, que não eram os nerds de revistinhas e fantasias de super-heróis. Para se ter uma ideia de quanto que eu gostava de revistinhas em quadrinhos, eu apanhava dos coleguinhas da escola. Come tudinho, come! Come! Aí. E agora, levanta! Quando eles descobriam que eu levava os gibis do Homem-Aranha escondido na mochila e não aquela revista Playboy, a famosa revista de mulher pelada. E eu comia dadinho e lanches Mirabel ao invés de ficar fumando cigarro Marlboro. O homem fuma pelo sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Quantas vezes já abaixaram minha calça no recreio pra ver se eu não tava usando uma cuequinha vermelha igual do Super-Homem? Mas enfim, bullying da época à parte, que nem existia bullying nessa época, o Homem-Aranha de Tobey Maguire deu uma quebra nesses estereótipos de que assistir filme de super-heróis eram coisas de nerds, crianças ou adolescentes que não conseguia ter uma namorada, nem que fosse pra namorar a capa da revista da mulher pelada do mês. Muitos adultos e adolescentes tinham certo preconceito contra o pessoal que curtia essas coisas de Jedi, ser um tracker e ficar alienado indo nessas convenções secretas de Star Wars e Jornada nas Estrelas que viam pela TV e achavam tudo muito criancice demais e coisa de bobão, CDF. Tanto que raramente tinha aqui no Brasil. Assim como a Comic Con, para você ter uma ideia, foi criado nos Estados Unidos em 1964, oficialmente em 1970, mas aqui no Brasil só foi chegar lá em 2014. A moda aberta aqui no Brasil só pegou mesmo graças a essa popularização do gênero super-heroístico ou nerdístico, como é moda falar hoje em dia. E esse filme do Homem-Aranha de 2002 estava apresentando um novo conceito para os humanos. Para se ter uma ideia, para a realização desse filme, muitos diretores e atores recusaram esse filme não, porque eles não queriam ter o seu nome associado para sempre como um papel ou na direção de super-heróis. Eles tinham medo ou receio de ficarem eternizados na pele, assim como Adam West foi o Batman para sempre ou Christopher Reeve como Superman. Superman, apesar de ter sido um enorme sucesso nos anos da década de 1970 e 1980, era considerado um filme para criança. O Batman de 1989, ele mostrou um novo estilo do Batman, depois daquela cômica Bat-série de 1966, que também caiu em fracasso com suas sequências de roteiro fraco e mais infantil. Você vai primeiro. Certo! Menos pra mim, né, que eu adorei todos os filmes dessa sequência do Batman de 89, depois teve o Batman O Retorno e tiveram mais outros dois filmes na sequência dirigidos pelo Joel Schumacher. Filmes de adulto pra aqueles macho rústico, brucutu da época, filme que todo pai ou adolescente bad boy da época gostava de ver era Rambo. Missão cumprida. Exterminador do Futuro. Você. Hasta la vista, baby. James Bond. Senhor Bond. James Bond. Por favor, não se incomode comigo. Rock Balboa. Você vai conseguir! Todo mundo pode mudar. Indiana Jones. Que eram sensacionais mesmo, mas era o máximo de heroísmo que eles curtiam, fumando seu Marlboro e bebendo sua Antártica. Escuta aqui.
Nós viemos aqui pra beber ou pra conversar? Se manda, gatão. As mulheres mamães e menininhas adolescentes da época iam assistir Uma Linda Mulher. Eu quero ir pra Beverly Hills. Pode me dizer o caminho? Posso. 5 pratas. A Garota de Rosa Choque. Ai, que bom! O que aconteceu? Ghost. Flashdance. O Guarda-Costas. Vamos acabar logo com isso, tá? Me beija. Esse tipo de filmes que encantavam as mulheres, e a mim também. Jamais a gente imaginou que uma mamãe ou a sua irmã adolescente mais velha ia gostar de ver um filme do Homem-Aranha beijando a sua namorada Mary Jane de ponta cabeça. Pra você ter uma ideia, minha primeira namorada, nós estávamos assistindo o Superman O Retorno de 2006 lá no cinema. Aí ela vendo uma cena, do nada ela pergunta: como ninguém consegue reparar que esse cara de óculos é o cara da cueca vermelha que voa, hein? Ah, não. Pra mim esse filme é forçado demais, não dá pra acreditar que ninguém consegue ver isso. Acho que muita gente dessa época deve ter passado por isso. E o Homem-Aranha de 2002 passou por muitos desafios até finalmente ser realizado completamente. Alakazam. Pizzaria Janine.